Salve, salve nação alvinegra, começando mais um vídeo aqui no canal John do Timão. Então se você for novo, já se inscreve pra gente atingir a meta de 60 mil inscritos ainda no mês de janeiro, família, certo? Já deixa o like pra fortalecer, dar aquela moral pro John e também já me sigam lá no Instagram, @John do Timão, sempre com bastante novidade sobre o Corinthians. Ontem já postei alguns conteúdos aí pra vocês. Tem foto do Paulinho treinando, o primeiro treino dele, né, nesse retorno aí, desde que ele saiu do Corinthians no ano de 2013. Então, aproveitem, família, ó, já se inscreve aí, já se inscreve no YouTube. Editor, vamos lá, pode rodar a vinheta. Ó, salve o Corinthians! Bom, como eu havia adiantado para vocês, o Corinthians se reapresentou ontem, tá? No CT, já pensando na temporada de 2022, o início dessa pré-temporada, né? Já fazendo os treinamentos, trabalho com bola, parte física, parte técnica, parte tática, tudo aí já preparado pela nossa comissão. E infelizmente, tivemos aí 3 atletas com Covid. Como eu falei, o pessoal ia chegar, ia fazer o teste. Quem desse negativo estava liberado para entrar no CT. 3 jogadores testaram positivo, tá? São eles o Jô, o William e também o Renato Augusto. Então os 3, pelo menos aí nessa semana, não vão treinar com o restante do grupo. Vão ficar aí fora desse início de trabalho. Vale ressaltar que o Renato Augusto já havia testado positivo na semana passada, tá? E aí a diretoria não havia passado nada pra mídia, ficou nos panos quentes ali quietinho. O Renato já está em isolamento, tá? Desde a semana passada, quando testou positivo. E a expectativa é que durante essa semana o Renato Augusto já retorne. O Jô e o William, como ainda não sabemos o dia em que eles foram contaminados, ou a nossa diretoria, né, a nossa equipe médica vai fazer o acompanhamento dos dois, testagens diárias, para assim que der negativo, eles já estarem liberados para treinarem com o grupo. Lembrando que os atletas estão bem, assintomáticos, quando não tem nenhum sintoma, não tá com dor no corpo, nada. Estão com o sistema vacinal completo, isso é muito importante, as 2 doses da vacina. Quem já puder tomar a 3ª dose, tomem também, que ajuda, tá? E aí é isso, nosso departamento médico vai fazer o acompanhamento. A expectativa é que o Renato Augusto já retorne ainda essa semana. O Jô e o William, a gente vai fazer esse acompanhamento para, assim que possível, eles já retornarem também e já estarem à disposição do nosso técnico Silvinho. Quero saber a opinião de vocês, família. Bom, em paralelo a isso, né, a nossa equipe vai fazendo aí as atividades. Vão ser treinamentos em 2 períodos, então de manhã e à tarde. Já houve treinamento ontem de manhã, ontem à tarde, hoje de manhã, hoje à tarde, amanhã de manhã, amanhã à tarde. A gente vai seguir assim, sempre com treinos em 2 períodos durante a semana inteira, tá? Essa preparação aí que o Corinthians vai fazer. E na programação da nossa diretoria, domingo à tarde, teremos um jogo-treino, tá? Um amistoso, um jogo-treino, no próprio CT, tá? No próprio CT Dr. Joaquim Grava, contra a Inter de Limeira, já pensando na preparação para o Campeonato Paulista. A Inter de Limeira está no grupo do Corinthians, então a gente não enfrenta a equipe deles na primeira fase. A própria Inter de Limeira também, o Corinthians tem negociações com eles, empresta jogador, volta, não sei o que, então tem uma boa relação entre as diretorias. E esse amistoso vai servir aí de preparação para as 2 equipes. Lembrando que o Campeonato Paulista para o Corinthians começa dia 25 de janeiro, às 9 da noite, lá na Neoquímica Arena, diante da equipe da Ferroviária, tá? Então, o Corinthians já faz essa preparação, um amistoso aí dia 16, praticamente uma semana antes do início do Paulistão. Eu achava que a pré-temporada começava antes, entendeu? A gente tá aí há 2 semanas do início do Paulistão
Eu achava que era antes, que tinha uma preparação de mais de mês e tudo mais, mas não, é bem rapidinho assim essa pré-temporada. Desejo uma boa sorte para nossa equipe, uma boa preparação na parte tática, na parte técnica, na parte física, para que a gente possa fazer uma ótima temporada em 2022 com a equipe do Corinthians. E aí, rapaziada, como que tá a expectativa de vocês? Lembrando que já temos aí um jogo treino domingo no nosso CT contra a equipe da Inter de Limeira. Bom, agora falando da Copinha, o Corinthians venceu ontem a equipe do São José, tá? Anfitriando o grupo por 2-0. O nosso técnico Diogo Siston poupou os titulares, porque a gente já estava classificado e precisava apenas buscar aí a primeira colocação do grupo. A gente entrou em campo já com a primeira colocação garantida, porque no jogo anterior o Resende havia empatado com o River. Então o Resende ficou com 4 pontos, o River com 2, o Corinthians estava com 6 e o São José com 1. Mesmo se o Corinthians perdesse, a gente mantinha 6 pontos e era o primeiro colocado do grupo. Mas a nossa equipe reserva entrou em campo, né? Fez o seu papel, batemos aí o São José por 2-0, um gol do Pedro, um jovem aí de 15 anos do Corinthians, e o Giovani ampliou o placar no último lance da partida, numa cobrança de pênalti, tá? Então o Corinthians aí fez o seu papel no terceiro jogo da chave aí, no último jogo, né, da fase de grupos, garantiu a classificação para o mata-mata, e agora amanhã já, tá? A gente jogou ontem, já joga amanhã, 15:10, Corinthians e Ituano no mesmo estádio, tá? Na cidade de São José dos Campos. Corinthians e Ituano já na primeira fase do mata-mata, ainda não é oitavas, tá? Tem uma fase anterior às oitavas. E desejo uma boa sorte aí para nossa equipe, que consiga avançar dentro da Copinha. Quero saber como que tá aí esse acompanhamento de vocês com a Copinha. Estão com a expectativa boa? Acham que a nossa equipe tem condições de chegar para disputar o título? Estão com o pé atrás? Comentem aí, por favor, família. Bom, agora falando sobre o mercado da bola, o Bruno Melo, nosso lateral esquerdo, já posso até falar assim, já compareceu ao CT do Corinthians, fez os exames, tá? Fez exames clínicos, já conheceu toda a estrutura aí do nosso centro de treinamento, fez avaliações físicas e já até apareceu em uma foto não oficial com a camisa do Corinthians, tá? Eu acho que ele tirou uma foto com a camisa para mandar para a família, para os amigos, não sei. Alguém vazou a foto, já tá nas redes sociais, então mais do que nunca o Bruno Melo é jogador do Corinthians. Teremos aí o anúncio provavelmente entre hoje, amanhã e quinta-feira, tá? Não acho que o Corinthians vai estender tanto assim o anúncio do Bruno Melo. Lembrando que o contrato dele vai ser por empréstimo até o fim de 2022, com valor de compra fixado, tá? Com valor de compra fixado. Eu lembro que ano passado, ou retrasado, aconteceu algo parecido com o Jonathan Cafu, tá? Que tava naquela vai fechar, não vai, vai fechar, não vai. Ele apareceu numa foto com a camisa do Corinthians, já no CT, tá? Na mesma situação. Acho que foi mandar para alguns amigos, para a família, alguém compartilhou com fulano, que compartilhou, e aí caiu nas redes sociais. Aí já era. Caiu, todo mundo já viu. Então, oficialmente aí o Corinthians deve fazer o anúncio, mas o Bruno Melo é uma contratação, a segunda contratação do Corinthians para a temporada de 2022. Quero saber a opinião da fiel torcida do nosso carregador de piano, Bruno Melo, para a temporada que vai começar no dia 25 de janeiro, família. Bom, a segunda novidade no mercado da bola é sobre o goleiro Ivan, da Ponte Preta. Foi noticiado que o Corinthians já abriu conversas com o empresário dele, tá? Que é o Fernando Garcia, empresário do goleiro Ivan. E o Marco Antônio Eberlin, que é o presidente da Ponte, deu uma entrevista falando sobre a possibilidade do Ivan sair. Se liguem no que ele falou. Dificilmente vamos obter qualquer lucro financeiro com a venda do Ivan. O Ivan, apesar dos direitos pertencerem à Ponte,
a Ponte fez mútuos empréstimos tendo como garantia a venda do goleiro. E esses mútuos não foram pequenos. É algo na ordem de 10 a 12 milhões. Então, dificilmente vai aferir algum valor com a venda dele e muito menos tem controle de saída. Outro ponto que ele falou, tá? Além desse aí de que a Ponte tem 100% dos direitos do Ivan, mas fez empréstimos, fez negociações e deu como garantia os direitos do atleta. Então a Ponte não tem mais direito nisso. Ele pertence à Ponte, mas isso já está amarrado a outras negociações, tá? E o presidente da Ponte falou o seguinte, ó. O Corinthians não fez uma proposta oficial, mas, ó, palavras do presidente da Ponte, ele possivelmente pode sair. O presidente da Ponte acredita que ele possivelmente pode sair. Então, assim, pro presidente da Ponte já falar num tom de despedida, mesmo ele colocando que o Corinthians oficialmente não procurou a Ponte, tá? Ele falou assim, ó. Diante da categoria dele, da procura que existe, o Ivan possivelmente pode sair, mas até segunda-feira à tarde, oficialmente, não fui procurado pela diretoria do Corinthians. Oficialmente. O Corinthians não chegou com a proposta assim, ó. Tá aqui. Por qual motivo que a gente fica com o pé atrás ainda? O empresário do Ivan tem uma boa relação com a diretoria do Corinthians. E sabendo que a Ponte não tem mais direito no passe do Ivan, o que ele poderia fazer? Conversar com o pessoal que tem direito e falar, ó, a gente vai procurar uma rescisão com a Ponte, vai levar o cara pro Corinthians para valorizar, depois que vender o dinheiro é de vocês. Certo? O Corinthians receberia um goleiro de graça, um goleiro que a diretoria tem interesse, mas na hora de vender, pegaria uma parcela bem pequena, entendeu? O Corinthians poderia pedir uma parcela pequena. 10, 15, 20%. Aí iria da negociação com o pessoal que tem direito ao passe do Ivan, tá? E aí eu quero saber a opinião de vocês. Porque assim, o cara estaria usando o Corinthians como vitrine. Até que ponto isso seria vantajoso pra gente e até que ponto não? Porque se a gente quer contratar o Ivan, tem que pagar o valor, tá? Tem que pagar o passe dele. O Corinthians não vai pagar. Queria receber de graça. Para receber de graça tem que fazer algum sacrifício. Certo, família? Comentem aí a opinião de vocês, já também sobre essa declaração do presidente da Ponte. Eu fiquei com uma pulga atrás da orelha, viu? Bom, agora falando sobre o Diego Costa, o centroavante espanhol, está na Espanha, né, passando férias aí na Espanha, recebeu uma proposta do Cádiz, tá, um clube também da Espanha, que está ali nas últimas posições da tabela, e recusou, tá? Diego Costa falou que não tem interesse de jogar pelo Cádiz, porque segundo ele, tá, e segundo uma fonte ligada ao jogador, se ele for ficar na Espanha, se ele for ficar na Europa, ele quer um clube de destaque, tá? Então, o Cádiz, como é um clube pequeno, tá disputando lá embaixo, o Diego Costa não quer, entendeu? Ou ele fica no Brasil, ou ele retorna para a Europa, para algum clube de destaque, algum clube de nome. Então, como eu adiantei para vocês, ele recebeu propostas da Europa, mas de clubes que ele não tem interesse, como por exemplo o Cádiz, tá? E segundo uma fonte próxima ao Diego Costa, ele não tem pressa, tá, para fechar, para definir o futuro dele, e está avaliando todas as possibilidades. John, o que o Corinthians está esperando para fazer uma proposta pelo Diego Costa? Está esperando a rescisão de contrato com o Galo. Pô, mas ainda não rescindiu? Pra você ver. Já tá tudo certo que ele vai rescindir. O Diego Costa não continua no Galo, mas falta oficializar essa rescisão, tá? Falta a parte burocrática, falta assinatura, é só coisa burocrática. Oficializando a rescisão de contrato, a proposta do Corinthians já tá pronta e o Corinthians vai apresentar para o staff dele,
tá? Já existem conversas desde o Natal entre o Corinthians e o próprio Diego Costa, tá? A prioridade do Diego Costa seria ficar na Europa, mas eu acho difícil, tá? Só se chegar alguma proposta assim muito boa para ele. Algum clube europeu que tenha destaque, tá? Como eu coloquei, não pode ser clube que não briga por nada. Um clube que tenha destaque e queira a contratação do Diego Costa, aí sim ameaçaria a negociação dele com o Corinthians. Caso contrário, o Corinthians é o principal candidato na contratação do Diego Costa e, mais uma vez, só estamos aguardando a oficialização de rescisão de contrato para apresentar uma proposta para o jogador. E aí, rapaziada, vocês acham que algum clube da Europa vai atravessar essa negociação ou não? O Diego Costa muito provavelmente fechará com o Corinthians. Agora, rapidinho, antes da última notícia, vou pedir para quem não for inscrito, se inscreva aí embaixo e já deixem o like para fortalecer. Família, o jornal turco Akşanspor, tá? Um jornal turco, informou que o Corinthians estaria negociando com o volante Luiz Gustavo, tá? Um volante aí que disputou a Copa do Mundo de 2014, volante canhoto, tá? Primeiro volante, tá? Sempre bom falar. Não é um jogador da posição do Paulinho, do Renato Augusto, do Juliano. Ele é primeiro volante. Marcador. O homem ali à frente da zaga. Atualmente ele tá com 34 anos, tá no Fenerbahçe da Turquia, tá? Chegou lá em 2019 e tem contrato até a metade de 2023, mas, segundo a imprensa turca, ele estaria procurando a rescisão com o Fenerbahçe para fechar com o Corinthians, tá? Ele já estaria de saída, porque tá lá desde 2019 e tudo mais, para fechar com o Corinthians. Um dirigente do Corinthians negou a negociação. E a imprensa turca já está colocando como encaminhada a negociação do Luiz Gustavo com o Corinthians. Um dos dois está mentindo. Ou o dirigente do Corinthians, ou o pessoal que deu essa informação para a imprensa turca. E aí, vou trazer os dois pontos para vocês. Pode ser que o Corinthians esteja negociando com o Luiz Gustavo e o dirigente, para não atrapalhar as negociações, vem e nega, como a gente já sabe que a diretoria do Corinthians faz bastante. Não estamos negociando com fulano. Não temos interesse, não estamos, tal. Aí passa 2 dias, o Corinthians anuncia o cara. Certo? Ou o empresário do Luiz Gustavo, alguém ligado ao Luiz Gustavo, quer valorizar o jogador no mercado. Então fala assim, o Corinthians está contratando. Vamos falar que a gente está negociando com ele para valorizar o passe do cara. Tá? Para valorizar. Então, um dos pontos aí tá mentindo, porque a informação não bate. Um fala que tá, outro fala que não tá negociando. Agora, a minha opinião sobre o Luiz Gustavo, caso seja verdade essa negociação. Uma ótima contratação. Ótima contratação, tá? Apesar da idade, um jogador que tem muita qualidade, tá? Principalmente, aí vamos falar da época 2014, mais ou menos. Jogou no Wolfsburg, aí o Bayern o contratou, tá? Porque ele tava comendo a bola, passou ótimas temporadas no Bayern. E aí foi pro Olympique de Marseille, fez também boas temporadas, até chegar no Fenerbahçe, que aí eu parei de acompanhar, tá? No Olympique eu já acompanhei bem pouco, e no Fenerbahçe praticamente nada. Mas assim, é um jogador de muita qualidade. Muita qualidade para uma posição que a gente busca há um bom tempo, tá? Esse primeiro volante tem qualidade na saída de bola, tem um bom passe, ótima marcação, tá? Se chegasse de graça, sensacional. Mas o ponto que eu sempre falo, qual vai ser o salário do Luiz Gustavo? Vai querer voltar pro Brasil ganhando 1 milhão por mês? Corinthians aguenta pagar isso? São alguns questionamentos, tá? Acho que seria uma boa contratação, mas quero saber a opinião da fiel torcida. E lembrando, vamos dar tempo aí para essa negociação. Caso seja verdade, a gente já vai descobrindo, vão chegando mais atualizações. Caso não seja, fica por isso mesmo, só esse possível interesse do Corinthians no volante Luiz Gustavo. Fechou, família? Por hoje é isso. Amanhã eu volto com mais notícias sobre o nosso Coringão.
Até mais, um forte abraço e vai Corinthians!